Hoje no 360 a gente recebe a Raquel Recuero, professora na Universidade Federal de Pelotas, uma das maiores referências no Brasil quando o assunto é redes sociais, comunicação digital e também informações. E ela vem nos ensinar um pouquinho mais sobre como as redes sociais nos moldam hoje em dia, como a desinformação pode nos atrapalhar e quais as melhores formas e ferramentas que a gente pode utilizar para melhorar os benefícios das redes sociais para nossas vidas e não deixar ela nos atrapalhar tanto. Raquel, obrigado por participar do podcast 360, obrigado pela tua presença e a gente quer conhecer um pouquinho mais da tua história, primeiramente, né? Quem é a Raquel e como tu foi parar nesse mundo de comunicação digital e como começou essa tua trajetória? Bom, quem é a Raquel é uma coisa difícil. Eu comecei eu estudava Direito, Uhum, nada a ver com pastel, mas estudava Direito. E estudava Comunicação, eu não sabia direito o que eu queria fazer. tá. E eu estudei Comunicação, Jornalismo na Católica e estudei Direito na Federal. E aí, quando eu acabei a faculdade, eu já tinha feito várias experiências, principalmente na comunicação, por exemplo. Eu participei do grupo que fez o primeiro site da Católica da história, a gente Que legal. aprendeu HTML pra fazer um Sim, negócio, bateu foto, entendeu? os Editou primórdios da foto. Cara, internet mesmo. sim, o Windows 3.11 quase. Nossa. E foi um negócio, né, muito... Porque a Católica foi um dos primeiros hubs de internet aqui no Rio Aham, Grande do Sul. Então, quando tinha internet na Católica, era uma coisa nova, as pessoas sim, não conheciam e todo mundo queria experimentar. E eles permitiam que os alunos, né, da universidade, fossem para os laboratórios usar. sim. Aí eu ia, me interessei, comecei a trabalhar, Que legal. aprendi HTML, participei, né, eu tinha uma bolsa de trabalho nesse grupo que fez o site. E aí, depois que eu me formei, eu acabei fazendo mestrado já nessa questão de comunidades virtuais. Uhum, E depois, enfim, fiz doutorado, trabalhei com isso muitos anos, plataformas, redes sociais, mídia social. E aí é basicamente isso. sim. Esse foi o trajeto, tu pegou realmente a internet que não existia ainda, basicamente, de fato, a comunicação digital, né? Porque antigamente a internet era para trabalho, para enviar e-mail, mas não se comunicar socialmente no dia a dia. Eu acho que sempre teve um pouco de comunicação, só que era em espaços mais separados, digamos assim. Hoje eu acho Uhum, que as coisas se confundem muito mais. sim. E como que é participar não, atuar, né, numa área em que ela é tão dinâmica, porque tu tá sempre vendo mudanças muito rápidas de tipos de comunicações, plataformas diferentes, rede social muda, surge uma nova plataforma que agora o tipo de comunicação é vídeos de 10 segundos, de 30 segundos. Então isso certamente impacta muito tua pesquisa e teu trabalho. Eu acho que é a coisa mais legal. Porque é o que Aham, te obriga, tá sempre mudando, tá sempre te atualizando, tá sempre indo atrás. E eu acho que isso é o mais legal, assim, o mais estimulante é que nada fica parado. sim, Tudo tá sempre mudando. sim. Nos últimos anos, como que tu viu o impacto positivo ou negativo de, por exemplo, o TikTok, que é uma plataforma gigantesca, né? E que hoje a comunicação ali é muito mais prática, de conteúdos curtos, rápidos. O quanto que isso impacta, por exemplo, a tua área de desinformação, por exemplo, né? Onde que qualquer um vai lá e bota um conteúdo de 30 segundos dizendo uma verdade e as pessoas vão absorver aquilo ali ou não. Diferente de a gente poder ter conteúdos, né, bem elaborados, trabalhados e tudo mais. Eu acho que é uma questão de dois lados. Então, o desenvolvimento da tecnologia, ele proporcionou ao mesmo tempo que a gente tivesse muito mais acesso a Uhum, conteúdos diversos, a músicas diversas, a bandas diversas, a seriados diversos, a conteúdos que nos atraem. Então, muito uhum. diferente de uma geração que foi muito mais massificada na sua juventude, todo mundo escutava a mesma banda, todo porque era o que passava no rádio, Isso, isso. todo mundo viu o mesmo filme. Então, isso foi muito legal, permitiu que a gente tivesse contato com coisas novas e diferentes. Sim. Só que, ao mesmo tempo, também tem seu lado ruim, né? Então, aumentou muito a quantidade de conteúdo bobagem, conteúdo falso, tentativas de influência na vida das pessoas, monetização, violência, né? Uma Uhum. série de outras questões que são ruins. Sim, sim. Das más influências também que acabam acontecendo para os dois lados, né? Eu vejo isso porque eu cresci na internet lá no início dos anos 2000 também. Pouca gente queria se aprofundar em assuntos, né? Hoje todo mundo quer se aprofundar em assuntos, só que de forma rápida. Ninguém quer parar para estudar de verdade ou ver um documentário ou algo do tipo, uma pesquisa, mas a ideia é só se aprofundar em vídeos de 30 segundos de forma rápida. E isso acaba, obviamente, impactando no quanto de desinformação vai rodando, né? Com certeza, a desinformação, ela se dá também
justamente nesse negócio de ter um monte de informação, e também porque são coisas rápidas, também porque as pessoas, elas confundem entretenimento com conteúdo, a gente meio que não tem esse limite muito claro, então ao Sim, mesmo é tempo uma que eu linha quero... tênue. Exato, ao mesmo tempo que eu quero me divertir, eu acho que aquilo que está sendo passado é um conteúdo, né, verdadeiro, enfim. Claro. Então, é um sistema complicado. Sim. E, bom, não tem como não falar disso hoje em dia, que é desinformação, o famoso termo fake news, né? O quanto que isso hoje tem impactado o teu trabalho positivamente ou negativamente para pesquisa e como tu vê o futuro das redes sociais, a gente tendo que lidar com esse tema. Então, a desinformação é um problema muito sério, porque ela não é só o que... Quando a gente fala em desinformação, todo mundo pensa assim, desinformação política. Esse é um dos Aham, problemas. claro. Não é só esse. Por exemplo, eu posso usar a desinformação para atingir uma instituição, para destruir uma campanha, para atingir pessoas, para atingir Marcas. estados, marcas. Aham, Então, ela tem muitas camadas. sim. E isso é fácil de fazer porque a gente tem esse sistema, que são as plataformas de mídia social, as pessoas estão lá, todo mundo conectado. Uhum. Basta eu dar um estímulo para as pessoas passarem adiante, que geralmente é uma coisa da emoção, do medo, da raiva. Aí as pessoas, né, já dá até aquela coceirinha no dedo para Sim. mandar para todos os seus amigos. O botão de enviar é tão utilizado, né? O Compartilhar, né? A compartilhar. gente já fica, que raiva disso aqui, vou mandar para todo mundo ver. Isso. E isso está sendo usado também, não só do ponto de vista de erro, a pessoa publicou... Não, muitas vezes do ponto de vista de atingir mesmo Claro. uma marca, uma instituição. E eu Tem acho a maldade também ao mesmo tempo, né? claro. Eu acho que a gente precisa entender isso para saber como se proteger e como proteger as pessoas também, Sim, né? sim. Porque essas decisões também podem te prejudicar no campo pessoal, tipo desinformação e saúde. Claro. Né? Sim. E como tu vê hoje, se o papel hoje é das instituições, né, das ferramentas, das redes sociais, por exemplo, das plataformas, ou é um papel mais governamental mesmo, de precisar atuar frente a isso, porque a gente tem, é difícil a gente tentar diferenciar o que é opinião e o que é desinformação de fato sendo replicada, né? Na tua área, como que tu consegue ver e diferenciar isso? Então, eu acho que, primeira coisa, para a gente trabalhar com desinformação, não tem bala de prata. É um sistema. Sim. Tem gente que paga, tem gente que ganha, tem gente que produz, tem a plataforma que monetiza em cima de views e curtidas e pessoas Sim. que ficam online. Obviamente que a desinformação faz muita gente ficar online, né? Claro. Porque ela fala para emoção, justamente. O tema do momento que tá todo mundo querendo saber. Exato. Então, não dá pra gente dizer, tem só uma coisa que resolve. O que resolve? A gente precisa ter algum tipo de regulamentação. Pode ser a loucura que qualquer um vai lá e publica qualquer coisa que é negativo e a pessoa não precisa tirar do ar, porque é a opinião dela, enfim. E a gente usa muito essa coisa de ser minha opinião como, né, uma coisa protetiva. Mas Sim. a opinião também tem limites, né? Claro, claro. Então, eu acho que tem que ter educação nas escolas, as pessoas têm que aprender o que significa estar online. Eu sempre falo isso para meus alunos, a gente publica tudo. Sim. E tu publica, às vezes, muito jovem. E o que acontece quando tu tem 18 anos, olha para o passado, tudo que tu publicou no passado, tu tá orgulhoso, tu tá com vergonha, tu gostaria de apagar, o que acontece neste momento? Acho que muita gente já fez isso, né? Olhar um pouco do feed, o que tu compartilhava antigamente, entender a rotina de diferença no uso da rede social, né? E muitas vezes a gente fica apavorado, porque a gente nem tem mais a senha. Uhum. E aí, como é que apaga aquilo? Não apaga. Sim. Fica lá pra sempre. Sim. Então, repara, tem uma série de questões aí que se desenrolam, né, em torno da responsabilidade das plataformas e da influência delas na vida das pessoas. Então, a gente tem que ter educação, tem que ter regulamentação, tem que ter preparação das autoridades para lidar com isso. Por exemplo, agentes de saúde que trabalham com pessoas precisam conhecer a desinformação sobre saúde para poder informar as pessoas. Entender qual é o tema que estão difamando na rede social, enfim. Porque às vezes nem o agente sabe direito. Ele fica em dúvida, ele não sabe o que dizer para a pessoa que está com dúvida. Sim. Então, a gente precisa de um esforço coletivo, digamos, muito maior do que só uma coisa. Então, é isso, né? Eu também tenho a mesma visão de que não é só ter a lei para aplicar se não tiver mudança cultural, mudança das plataformas, do uso das pessoas também. Então, a gente fala de que, em tese, seria fácil resolver tendo uma lei. Não é, né? Não é. Não é. E também, como tu vê hoje, as mídias tradicionais, né? A forma que elas têm para ajudar ou atrapalhar também nesse meio campo, porque hoje se tem uma distinção muito grande, né? Do que é a mídia tradicional, do que é a ferramenta, as digitais, de todas as formas delas. E
como tu vê que uma ajuda ou atrapalha a outra, ou pode melhorar ou não, né? Eu acho que a mídia tradicional ela tem um papel fundamental de legitimadora da informação, porque as pessoas ainda vão olhar o rádio, ainda vão olhar a TV, ainda vão olhar Uhum. o jornal, impresso, enfim, não impresso, digital, como o baluarte da verdade daquilo que eu posso acreditar realmente. O Sim. problema é que é evidente que esse tipo de conteúdo não consegue lidar com todas as bobagens que tem no mundo. Claro. Então, eu acho que tem um papel fundamental de legitimador da verdade, sim. Uhum. E o ideal seria que as mídias sociais não fossem tão caóticas e a gente conseguisse ter algum tipo de, né, de limite ali, de regramento, de educação, até mesmo para as pessoas, porque, cuida assim, ó, mídia social depende de gente. Sim. Se a gente não compartilha, as coisas não viralizam. Uhum. Só que o que ela faz? Ela se baseia nisso para fazer com que a gente, nós, quem tá desinformando, somos nós, né? Claro. A gente usa essa ferramenta, olha isso, que horror, eu vou compartilhar para todo mundo, mas é verdade? Não sei. Uhum. Mas vá que é. Então, é uma coisa, por isso que eu falei que é uma coisa coletiva, porque na mídia social não tem que nem, sei lá, num canal de TV que fala uma bobagem, depois ele pode fazer um outro programa dizendo, aquilo que nós falamos estava errado. Tem um editorial ali Claro. acompanhando. Uhum. Não tem como fazer isso. Sim. Tu não sabe nem se as mesmas pessoas vão receber aquele conteúdo. Claro. E tu, por óbvio, pesquisando, tu sabe disso. O brasileiro médio, ele ainda tem como o checador de verdade, o jornal tradicional ainda, a televisão, ele acompanha isso ou é mais uma visão tua de como se comporta mesmo esse tipo de comunicação, no caso? Tem pesquisas mostrando que esses veículos ainda têm um impacto fundamental no Brasil, até porque nem todo mundo acessa a internet. A gente tem uma quantidade muito alta de brasileiros que acessa, mas que não acessa todo dia. Enfim, não é um cara que está online o tempo inteiro. Então, importa ainda, sim, inclusive para informar populações distantes, como o rádio, né? Tem lugar que só o rádio chega. Claro. E vê que em muitos lugares, mesmo do Rio Grande do Sul, não tem internet. Às vezes a gente tá andando lá na BR indo para Porto Alegre e desaparece a internet completamente. Sim, sim. No meio do caminho. Então, é tudo isso. Ainda tem uma importância fundamental a mídia tradicional por conta dessas questões. Mas não quer dizer que a internet não esteja crescendo e talvez não venha desafiar também essas questões, né? Eu viajo bastante a trabalho pelo país e colegas que viajam muito ao país e a gente sempre percebe isso, né? De que como a gente não entende que existem outras realidades ainda tão distantes da que a gente vive. Em qualidade de vida, em tecnologia e tudo mais. E as pessoas têm essa impressão de que, nossa, 2025 todo mundo tem acesso à internet. Até os mais pobres têm um celularzinho que vai ter acesso a qualquer tipo de rede social, porque né, já se desenvolveu tanto tecnologia, mas ainda a verdade é que não. Tem lugares que são extremamente remotos de as pessoas não terem o básico ainda, né? Sim. Então é difícil para a população geral ter essa noção de que tem gente que ainda tá à mercê da informação, né? Sim, com certeza. E como tu vê o papel, aí também falando de tecnologia, né, dos algoritmos nessa onda de desinformação, né? Porque aí entra mais o papel das plataformas. Porque, querendo ou não, como tu disse, a desinformação da audiência, as pessoas vão querer buscar. E muito do papel do algoritmo, muitas vezes, é replicar aquilo que está em evidência, né? Então, tem muito de tecnologia também para ser adaptado para melhorar a forma com que se replicam esses conteúdos. Sim. Então, assim, o que é um algoritmo? O algoritmo é tipo uma receita que diz para as pessoas, né, o sistema da plataforma faz quando a pessoa entra, porque qual é o objetivo da plataforma? Que a gente fique maior quantidade de tempo online, interaja com o conteúdo e gere valor para a plataforma, que é o que vai monetizar. Então, a minha atenção. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar aqueles conteúdos que a plataforma acha que eu vou gostar. Porque eu fiquei mais tempo olhando, porque eu cliquei, porque eu curti, porque os meus amigos compartilharam. Então, não sou só eu, é a minha rede também que influencia. E quando a gente fala o algoritmo, não é uma coisa só. Obviamente, tem dezenas, mas tem um algoritmo específico, que é aquele que mostra para ti o conteúdo quando tu entra. E esse vai priorizar o conteúdo que dá o que a gente chama de engajamento, né? Que é a pessoa ficar online e curtir, compartilhar. E, obviamente, o algoritmo, ele não diferencia se esse conteúdo presta ou não presta. Ele pode ser um conteúdo horrível, um crime, ou ele pode ser um conteúdo super legal, aprenda mais sobre uma língua X. Depende daquilo que chama a atenção da pessoa. Somos humanos. Então, o que chama a atenção? Aquilo que fala para emoção. Claro. A coisa que causa medo, que causa horror, ou que causa vídeos de gatinhos, que causa, ai, que amor, que fofinho.
essas coisas acabam, muitas vezes, passando na frente de conteúdos que não geram uma reação emocional tão forte. Sim. Então é isso que o algoritmo faz e por isso que é um problema. Sim, porque aí tu tá lidando literalmente com a ciência humana também, né? Isso, Não é só a tecnologia querendo te explicar, é o que as pessoas estão buscando no fim das contas. Então, exato. é difícil de Mas o também... algoritmo se aproveita disso. Claro, claro. Exatamente. É difícil de tu conseguir limitar algo que tá programado a apenas a reagir. Claro. Porque no fim das contas ele vai... Tu consegue programar, entendeu? Porque tu fica pensando assim, tu pode ser uma criança que acessa o TikTok, tu gosta de dancinha, e lá pelas 500, o TikTok te mostra um vídeo de um crime, por exemplo. Tu fica Aham, impressionado, aquilo te atinge, tu não consegue parar de olhar. claro. O que não quer dizer que tu tem que ficar olhando. Esse é o problema. O conteúdo que nos é mostrado não é necessariamente o conteúdo que a gente deveria estar recebendo. Sim, E eu acho que essa é uma questão que precisa ser trabalhada também, né? Não é só porque esse conteúdo está aparecendo pra gente que a gente deveria estar olhando pra ele. sim. E tu falou, bom, que tem um papel também de educação, né? E como tu vê o papel da universidade nesse meio, né? Bom, o Brasil é um país que tem tanta pesquisa, mas a gente ainda precisa aprender, não só na tua área, mas em todas as áreas, a difundir mais a pesquisa que se tem no Brasil e utilizar ela da melhor forma possível, no fim das contas, né? Como tu vê o papel da universidade e da educação nessa área também. Eu acho que a universidade tem um papel fundamental que é produzir conhecimento sobre as coisas. Uhum. E esse conhecimento, ele pode virar inteligência no mercado, ele pode virar inteligência no desenvolvimento de outras ciências, ele pode ajudar a gente a lidar com questões sociais, tipo violência nas escolas. Então, tem todo um papel de produção, criação de conhecimento ali, que é muito importante, mas também tem o papel de educação, da gente debater as coisas, da gente debater, vem cá, mas por que o TikTok é tão viciante? Por que eu entro no TikTok e digo assim, só vou dar uma olhadinha. 3 horas depois, Uhum. eu tô lá, né? Porque Sim, eu nem me dou conta. Então, por que essas coisas acontecem? Por que a gente olha para essas... A gente não consegue sair, a gente não consegue mudar, né? Muitas vezes, porque a gente está sendo educado sem a crítica daquilo que significa estar online. sim. E eu acho que essa é uma questão que também poderia estar na universidade e nas escolas, né? Claro. Aí entra também nessa de tu te ficar preso a um conteúdo, um pouco do conteúdo que eu gosto também, que é a neurociência. Eles são ferramentas feitas para atacar justamente receptores do nosso cérebro que vão ficar nos atraindo para aquele conteúdo sem parar, né? Então, só que é muito legal no momento que tu começa a estudar isso e entender como o teu cérebro funciona, Sim. tu percebe que tem ferramentas também de tu evitar isso. Sim. Né? Porque, óbvio, a gente fica à mercê de, meu Deus, aquilo ali me prende e eu fico preso e eu não percebo. Mas tem mecanismos também neurais da gente poder treinar e Resistir, adaptar né? de resistir a isso, né? Sim, com certeza. Isso certamente na tua área é algo que vocês também têm que acabar pesquisando e Sim, entender sim, como sim. que as pessoas se prendem a isso, certo? E eu acho que o ponto fundamental é a pessoa entender que ela se prende a isso. Porque às vezes ela acha que não, que ela não sabe, ela tá lá só olhando, só se divertindo e como que isso vai afetar a vida dela depois, né? Uhum. Então, também. Entendi. E como tu vê, quais são as tendências para as redes sociais nos próximos anos? Acho que essa é uma pergunta de difícil acertar, né? De tanto que a gente tem tantas mudanças rápidas e tudo mais. Mas para ti que tá na área e é uma estudiosa, o que que tu vê de futuro? Porque seria difícil a gente perguntar 10 anos atrás se alguém que conseguiria prever o estágio que a gente está hoje, né? Mas o que que tu vê a curto prazo, médio prazo, da existência das redes sociais e da utilização delas também? Eu acho que tem, assim, ó, tem a questão do tipo de linguagem, né? Que a gente já via há alguns anos que o vídeo ia se tornar o grande... Uhum. O grande... Não o único, mas o grande carro que está puxando essas plataformas, então é o conteúdo em vídeo. Uhum. Porém, elas têm dois aspectos. Um aspecto é o comunicacional. Então, o quão é legal para mim tá ali no sentido social, os meus amigos, a minha rede, os meus colegas. E um segundo ponto é o ponto de conteúdo. Então, de informação que eu estou recebendo nesses espaços. Eu quero ter a rede social, mas eu também quero ter a rede de conteúdo. E talvez, para o futuro, a gente vai conseguir separar isso um pouco melhor, que é uma coisa que a gente não faz bem hoje. Claro. A gente vai para o Instagram, a gente vai para o TikTok, a gente quer fazer o social ao mesmo tempo, quer ver o que os amigos estão fazendo e ao mesmo tempo quer ver conteúdo. E eu acho que isso é uma das coisas que complica, porque a gente tem um espaço que é para ser informativo e ao mesmo tempo social e mistura as coisas e dá caos. Né? A gente não sabe direito o que a gente está fazendo ali. Sim, sim.
E eu acho que talvez essa separação vai ser uma coisa que vai andar nos próximos anos, que a gente vai começar, tipo, não, o WhatsApp é meu canal social e tal coisa, ou YouTube, ou outra rede que venha no futuro é meu canal de conteúdo. Entendi. Acho que isso talvez vai ser um passo importante. Agora, em termos de linguagem, eu acho que é o vídeo, principalmente, eu acho que muita coisa de som, podcast e tal também tende a crescer muito no Brasil, porque é aquela coisa que tu faz, né, enquanto tá fazendo outras coisas. Aham. Então, isso é uma tendência que a gente vê entre os mais jovens, também muito jovens escutando podcast, que era uma coisa que não existia, ninguém De ouvia. utilizar o tempo ocioso, por Isso. exemplo. Ou tá estudando e tá escutando, entendeu? Tá fazendo duas coisas ao mesmo Sim, tempo. sim. E, então, eu acho que a gente tem algumas coisas que já estão se desenhando, assim, mas a longo prazo, Muito ninguém difícil. sabe. É. É. Uma coisa que tu tocou, mas é algo que eu já tinha pensado, mas nunca pensei nessa divisão. Óbvio, a gente pensa de ter uma rede social para um assunto, outro para outro, né? Trabalho e absorver conteúdo. Mas o quão viável seria de uma rede social, dentro do Instagram, por exemplo, a gente ter abas diferentes, né? De essa parte do Instagram aqui, eu quero que nesse tipo de aba ele mostre só conteúdo social, né? Dos meus amigos, enfim. E na outra, o conteúdo, enfim, que vá chegar até mim por gostos e etc. Porque hoje é muito difícil, né? Eu percebo que às vezes eu acabo não vendo mensagem, não vendo posts ou stories de amigos, porque só acaba vindo conteúdo de páginas que eu sigo, de influenciadores, de conteúdos que eu gosto. E o Instagram acaba te entregando pouco o social, E né? isso te desmotiva muitas vezes a ficar online. Isso é um problema para a própria ferramenta. Claro, exato. Tu acha que seria uma opção também viável de a ferramenta também ter essa divisão? Eu acho que sim, porque eu acho que o grande motivador, o principal motivador para estar no Instagram é o social. Uhum. Aí o que acontece? O conteúdo vem depois, só que o que está sustentando o Instagram? O pessoal que está produzindo conteúdo, loja, Claro, enfim, que paga para aparecer. Porque o teu amigo não paga para aparecer. exatamente. Então acaba que esse conteúdo pago, ele vai se sobrepondo a todo o conteúdo social que tu quer receber. E daqui a pouco tu te dá conta, poxa, mas eu não vejo meu amigo fulano postando nada, tá todo mundo falando, só eu não vi. Sim. E isso começa a te causar um certo cansaço. E isso vai fazendo com que as pessoas vão deixando de usar uma coisa e comecem a usar outra que entrega mais. Uhum. Então é um problema para a plataforma também. Aí entra uma questão mercadológica, né? A plataforma ela vai estar sempre querendo monetizar, enfim, achar formas de entregar conteúdos que gerem também valor para ela. Só que a gente não acaba também, tu percebe que a gente acaba virando sempre refém de novas plataformas que prometem isso e no fim das contas acabam monetizando e acabam Sim. encontrando uma forma de te entregar conteúdos. Porque se a gente olhar para trás, o Orkut era assim, né? Era uma ferramenta completamente social Uhum. e foi o que aconteceu. Aí quando o Facebook chegou também, chegou com uma plataforma apenas social para depois se adaptar, assim como o Instagram, hoje o Twitter monetiza também Uhum. conteúdos e tudo mais. Então, é muito difícil tu acabar tendo somente aquilo que tu quer receber numa plataforma, né? É que a plataforma já monetiza em cima de ti, dos Sim, teus dados, que é dados. o que ela efetivamente vai usar para fazer as transações econômicas que ela faz. O que eu acho é que essa é uma coisa que talvez levasse melhor as plataformas adiante se tu conseguisse, por exemplo, no WhatsApp. Imagina que tu tivesse, ele te proporcionasse ter uma aba de isso é trabalho e isso é social. Uhum. Mas essas coisas se misturam o tempo inteiro, porque tu tá online para falar com teus amigos, mas teu colega de trabalho viu que tu tá ali e já te mandou um trabalho. Claro, claro. Então, repara, essa confusão é uma confusão nossa também. A gente não tá mais conseguindo dizer aqui é o conteúdo, aqui é o trabalho, aqui é outra coisa e aqui é o social. Isso. E isso também nos deixa muito mais cansados, muito mais estressados. Né? Sim, sim. Vai das pessoas também entenderem Claro. a limitação de cada ambiente. E dos próprios ambientes. Uhum. E tu falou um dado interessante, uma palavra interessante que são dados, É. né? Com certeza vocês estudam muito isso também hoje, que no fim das contas dados hoje movem todas as áreas possíveis e se a gente for falar de mídia social mais ainda. Com certeza, eu acho que o item número um mercadológico para o futuro são dados, né? Sim. Cada vez mais as empresas querem ter dados e absorver dados das pessoas e de todas as formas possíveis. Isso é um problema também hoje em dia a gente vê cada vez mais vazamento de dados em redes sociais, em bancos, né? Que no fim das contas, todo que é tipo de cadastro que a gente faz hoje numa loja, em qualquer ambiente, acabam virando dados para serem comercializados, né? Vocês também hoje na área da comunicação veem isso como um problema ou ainda é algo que é utilizado de forma segura, digamos assim, apenas de forma comercial? Então a gente vive numa sociedade que vive um processo que a gente chama de dataficação.
né? Uhum. Onde tudo é dado, exatamente o que tu descreveste. E eu acho que a questão-chave aí é exatamente o fato de que todos pedem dados para qualquer coisa, dados que seriam desnecessários. Eu acho que a maior parte das empresas, das instituições não estão preparadas para lidar, por exemplo, com a LGPD, que diz que ela tem que ter responsabilidade sobre esses dados. Que é uma lei antiga, mas não é aplicada há um bom tempo, né? Porque é muito difícil. Uhum. Tu tem o dever de guarda, aí tem um vazamento. De onde saiu esse dado que está lá na Deep Web? Ninguém sabe. Exato. Por exemplo, existem desconfianças de que um ataque hacker no Serasa vazou dados de milhões de brasileiros, né, filiação, número de telefone, não sei o que. A gente começa a receber golpe no WhatsApp. Uhum. Oi, eu sou o fulano com a foto do amigo, estou precisando de R$300. Como é que esse cara descobriu o meu celular? Sim, porque teus tem um dados motivo. vazaram. Né? Então, é uma questão fundamental para a gente debater também na sociedade, quem é a responsabilidade. Uhum. E como que isso precisa ser, né? Como que é o sistema judiciário, enfim, como que a gente precisa lidar com isso, porque os dados das pessoas precisam ser protegidos, elas têm direito à privacidade. Sim. E hoje os dados das pessoas, né? Estão na nuvem. Todo mundo tem, tu entra num grupo de WhatsApp, todo mundo tem teu WhatsApp. Sim. Sim. As empresas adoram. Vamos fazer um grupo de WhatsApp para as nossas ofertas. Tá, mas tu vai te responsabilizar se entra alguém lá para roubar os WhatsApp. Uhum. Isso é Sabe? verdade. A gente não faz essa discussão. Claro. De quem é a responsabilidade? A gente tem que avisar a pessoa, tu tá entrando aqui no WhatsApp, os outros vão ver o teu número. O WhatsApp não tem ferramenta de segurança para isso. Sim, é verdade. Verdade. Discord, entendeu? Telegram. Uhum. E aí? É sim, com certeza. É algo que eu não tinha parado pra pensar, no sentido de que, realmente, hoje tu estar utilizando uma rede social, até dados que a gente pensa que às vezes é tão obsoleto, nossa, pra que essa plataforma vai precisar desse meu dado idiota pra eu poder fazer um login ou fazer um cadastro, né? Mas são todos os pontos possíveis que ela puder te conhecer e entender, ela vai utilizar de alguma forma. Mas o problema depois são quanto esses dados são vazados para outros lugares e que tu não tem controle, né? E tu consegue cruzar, porque a gente dá os dados de Exato. graça. Por exemplo, no Facebook, que quase, enfim, mas muita gente ainda usa. Tá lá, quem é teu pai, quem é tua mãe, quem é teu primo, quem é tua tia. E isso tá público. Uhum. Então, eu pego o dado do teu celular, eu vou lá, vejo quem são teus parentes, identifico lá na tua lista. Tá feito. Descobrir a vida de uma pessoa hoje é algo muito fácil, no fim das contas, para quem quer acessar essa informação, a né? A gente não pensa muito nessas questões de cruzamento, né, e de uso desses dados. Uhum. E bom, e para quem tá começando na tua área hoje, qual é a tua dica para quem tá pensando em começar a estudar, pesquisar, trabalhar na área de comunicação, né? Porque, obviamente, isso é um mercado que tanto cresce e vai crescer, a gente tem certeza que vai continuar crescendo. Qual é a tua dica para quem tá começando nessa área e quais os caminhos trilhar, além, obviamente, da academia, né? Olha, eu acho que eu diria assim, ó. Primeiro tem que manter uma postura curiosa e crítica. Uhum. Sempre as coisas não são exatamente como elas são, vamos dar uma discutida aí, né? Não vamos receber tudo como se fosse a voz de Deus na Terra. Então vamos olhar, vamos examinar, vamos pensar, eu acho que esse é um ponto importante. Eu sei que tá meio fora de moda, mas procurar livros, procurar artigos, procurar coisas escritas sobre esse assunto. Uhum. Porque eu acho que isso é uma coisa que te qualifica, te faz pensar. A leitura, ela trabalha com outras partes do cérebro, que não são necessariamente só o som, né? Uhum. Ela faz a gente ter um pouco mais de esforço para gravar, mas ela também nos ajuda a lembrar melhor. E eu acho que, sobretudo, é uma coisa que eu falo para os meus alunos, é experimentar. Experimentar as coisas, ver como é que funciona. Claro, com responsabilidade, né? Sempre vou lá no TikTok, preciso saber que o TikTok é o reino do caos. Claro. Né? E ter uma noção que eu posso receber ali conteúdos que talvez não sejam apropriados, porque a moderação do TikTok é a pior possível. Sim, exatamente. É o caos mesmo. Porque é conteúdo em massa mesmo, né? Exatamente. E, tipo, tudo, assim. Né? Uhum. Então, eu preciso ter esses bons sensos, né? E ser uma pessoa curiosa, experimentar. Vou fazer um podcast, vou fazer um vídeo, vou ver o que acontece, por que esse influenciador faz tanto sucesso. Nos perguntar, né? Ir atrás, tentar entender. A ideia é tentar entender fenômenos e como eles acontecem. Exatamente, porque eles estão sempre em transformação. Uhum. Mesmo se tu te formar em comunicação hoje, fizesse faculdade, estudasse, tu não vai poder ficar parado. Claro. Porque o campo tá mudando com tanta velocidade que tu tem que estar mudando junto. Tu não pode depender só do que tu te formou, só da academia, porque se tu não estiver olhando pro que tá acontecendo e pro mercado, de fato, tu tá perdendo... Eu acho que hoje em quase nenhuma área. Eu penso a mesma coisa. Em quase nenhuma área. Tu tem que estar te mexendo junto com as coisas. Sim. É isso, né? Hoje em dia o diploma, ele não é mais o fim, né?
Não. Ele é só o um meio começo. para te continuar, exatamente. Continuar sempre se adaptando e ainda precisando mais conteúdo. É o começo de tudo. Exatamente. É o que a gente falava antes aqui no off sobre uma área de dados, né? De programação, enfim. Pouca gente precisa ter, de fato, uma formação hoje em dia para aprender a programar e entender lógica de programação e tudo mais. Se tu buscar, de fato, aprender, a internet está aí para te dar acesso a basicamente tudo que tu precisa aprender, né? Exato. E Raquel, para tentar também entender mais quem é a Raquel na tela. O que tem no teu conteúdo hoje em dia na rede social? Como é tu no teu tempo de tela, quando tá scrollando no TikTok ou no Instagram, ou enfim, nas redes sociais que tu usa? Como que tu te policia também e utiliza essas ferramentas, né, que tu tanto estuda? Então, eu já produzi muito conteúdo pra internet e depois, com o passar do tempo, eu não tive mais tempo, então eu parei. Eu não tenho quase rede social pública mais, tenho Uhum, pouquíssimas coisas, porque eu não tenho tempo mais de ficar produzindo o que eu tinha antes. sim, A maior parte do que eu tenho de rede social é privado. sim, Porque, enfim, não é uma questão pública, é uma questão família, que tá, entendeu? Publicando fotos de família, enfim, é um negócio limitado. sim, Tem algumas coisas que eu ainda uso publicamente, mas de maneira mais limitada também, porque eu não tenho intenção, né, enfim, de ser uma influenciadora e eu sim. não tenho realmente tempo para ficar produzindo esse tipo de conteúdo hoje. Então, online, a minha presença vai ser bem Tu usa menor. o social mesmo. Eu uso o social mesmo. Aham. E como tempo de consumo de conteúdo, porque tu falou também de gerar conteúdo, mas consumir conteúdo hoje, tu consome também conteúdos em redes Fundamental, né? sociais? Eu preciso consumir conteúdo, eu Uhum, preciso estar nessas ferramentas para saber o que está acontecendo lá. Então, sim, embora eu não tenha redes públicas, eu tenho várias redes de estudo, né? Que eu entro sim, para ver o que está rolando. Então, sim, eu uso, mas tento usar de maneira limitada. O que eu mais uso ainda é o WhatsApp, porque acaba sendo né, proporcionalmente uma rede social e profissional. claro, E aí, eu acho que é basicamente isso. Assim, eu entro em várias plataformas várias vezes por dia, mas em horários específicos que eu tenho para fazer isso, e no resto do tempo eu preciso fazer outras coisas. isso como pesquisa. E como Com pesquisa. entretenimento, tu Acaba cons... sendo entretenimento também, entendeu? Mas assim, Sim, entretenimento, o que eu gosto? Eu gosto de escutar podcast, eu gosto de ver alguns vídeos, alguns canais específicos que eu acompanho. uhum, Me interessa muito conteúdo jornalístico, então eu acompanho vários jornais e vários conteúdos que são produzidos por jornalistas e por comunicadores. sim, Mas para mim aí é mais conteúdo mesmo. entendi, Entende? Podcast de conteúdo, podcast de ficção, enfim. sim. E vamos aproveitar então, tem dicas de conteúdos hoje na rede social para quem está nos ouvindo e para quem está acompanhando e querendo entender um pouco mais de mídia, de comunicação, algum podcast que tu ouça ou algum influenciador que fale muito sobre isso, já que tu não é uma pessoa que é influenciadora e que te comunica sobre isso, né? Como buscar esses conteúdos além de somente estudar sobre o que está acontecendo, né? Eu acho que talvez a grande questão seja quando a gente vai buscar um conteúdo, especialmente conteúdos, né, informativos, e a gente se questionar sobre como que aquele conteúdo está sendo produzido, quem é a empresa que está fazendo, né, quais são os Uhum, interesses que estão ali. E mesmo o conteúdo que é jornalístico, ele também é para ser crítico, para a gente pensar sobre ele. claro, Agora, eu acho que a gente tem que assumir uma posição humilde também. Não é porque eu não gostei do conteúdo que eu vou discordar dele. sim. Porque eu posso não gostar de uma matéria que foi feita sobre meu time de futebol, por exemplo. Mas ela tá falando um fato. Ela não tá opinando no fim das contas, né? Ah, mas pois é, mas eu não gostei, sei lá, o Grêmio não perdeu. Tá? Né? Não tem o que Sim, fazer. sim, A matéria é essa, então a gente tem que ter essa humildade também, porque muitas vezes a gente fica naquela posição de, eu não gostei, não acredito. E é o problema da desinformação. claro. Tá tudo manipulado. Uhum. É muito fácil a gente usar isso para desacreditar as coisas que estão acontecendo, né? Sim, sim. E então eu acho que um pouco é essa questão, né, de se perguntar, de ser crítico daquele conteúdo que se recebe, mas ser crítico pensando, tá, mas peraí, da onde está saindo isso? Para onde está indo isso? Qual é o objetivo aqui? E também da gente procurar conteúdos diversos, não só aquilo que a gente concorda, mas também aquilo que a gente discorda, porque eu Sim, acho que isso enriquece o debate. claro. Então, e assim, eu leio muito conteúdo jornalístico, tá? Então eu sigo vários jornais, enfim, canais que são da internet como Meio, tem Uhum. várias coisas que eu acompanho. Mas eu acho que cada um tem que fazer a sua dieta Claro, informativa, né? claro. Constituir aquilo que acha que é relevante. Mas eu diria fundamentalmente que as pessoas deviam seguir notícias, porque eu acho que elas são muito importantes
pro nosso dia a dia, pra gente ser cidadão, pra gente saber o que tá acontecendo, né? Pra onde que olha, o que tá rolando no mundo hoje. Uhum. Tu comentou um pouco sobre essa parte de desinformação jornalística, né? Que as pessoas tendem a discordar de informações que não são aquilo que elas concordam, né? Eu gosto bastante de política também, acompanho muito isso nas redes sociais e gosto de ver jornais também, mídias tradicionais. É algo que a gente tende a ver sempre, independente do governo, independente do lado do governo, sempre quem está no poder tende, os apoiadores ou o governo em si, a discordar de tudo que é tipo de crítica que vem das redes sociais e das mídias tradicionais, né? Então, independente do governo que estiver lá, qualquer notícia, sendo noticiada, não opinada, obviamente, as pessoas tendem a acabar discordando e não gostando e achar que é um ataque, sendo que, na verdade, é o que tu falou, né? É apenas noticiar conteúdo. Então, vem também de um pouco das pessoas não terem essa sensibilidade de saber absorver conteúdo. Sim. Porque a ideia é de que pensam que todo o conteúdo que está sendo gerado é uma forma de ataque, não, na verdade, entender que aquilo lá tá para informar e noticiar algo, né? Isso é um problema da polarização da própria ação das pessoas com a rede social, né? As pessoas passam a achar que todo o conteúdo que tá lá é uma opinião, quando na verdade tem coisas que não são. Tem coisas que tu precisa saber. Entendeu? Tipo, vai ter eleição amanhã, precisa saber. Sim. Não é um fato, tem que saber que o negócio vai acontecer. E não é uma questão de opinião, concordo que tem eleição amanhã ou não. Cara... Vai acontecer. Tu gostando ou não, vai acontecer. Então, eu acho que tem isso também, porque a gente vê também que há uma alienação com relação às plataformas. As pessoas começam a ler muita teoria da conspiração, muita coisa, começam a entrar numa espiral e muitas vezes é difícil as pessoas voltarem a serem racionais. Sim. Ter um mínimo de civilidade, entenderem o que significa. Isto é o que está na internet, não é necessariamente os fatos que estão acontecendo. Vamos procurar pessoas e veículos que têm responsabilidade sobre o que estão publicando. Né? Uhum. Que é o problema da desinformação. A gente recebe qualquer coisa. Jornal da Raquel. Tá, mas o que é isso? Existe? Sim. Não sei, mas é um jornal que tá falando que eu quero ouvir. Gente, vamos olhar de onde está vindo esse conteúdo. Eu penso que vem muito também um pouco do papel dos mais jovens auxiliando os mais velhos nas redes sociais, nessa parte de informação, né? Eu digo isso porque todo mundo tem pai mais velho que acessa conteúdo e acaba compartilhando algo que viu e que diz que é verdade. Só que eles não têm tanto acesso a como as coisas funcionam de fato, né? Sim. As pessoas mais velhas, elas vão ver que se tá na internet dizendo lá que é um jornal tal, como tu falou, cara, é um jornal que tá noticiando e aconteceu. Sim. Só que eles não entendem que qualquer um pode criar uma página escrito jornal, alguma coisa e postar, né? Ou criar hoje um vídeo de IA, por exemplo, né? Que é algo que a gente tem que também cuidar, a forma com que se é utilizado. E eles vão absorver aquele conteúdo tomando como verdade. Mas aí entra a parte da educação que tu falou, só que para quem é mais velho, que tá utilizando as redes sociais já recentemente, ou de forma mais apenas para absorver conteúdo, né, de forma prática, acabam não sabendo diferenciar, né? E os mais jovens têm um papel nisso aí também, em saber repassar a informação de qualidade, né? Educação é semente, né? É isso aí. Ela floresce também em outros lugares em que essa educação específica não chega, porque, como eu digo, todo mundo tem um influenciador em casa. Tem alguém que te influencia nas tuas decisões, um familiar, né? Alguém próximo, alguém distante. E essas pessoas têm um papel importante, sim. Claro. E uma última pergunta para saber sobre a Raquel. Se a Raquel não fosse professora, pesquisadora, algo que tu já pensou que tu poderia ser ou ter feito também na tua vida, ou que tu ainda pensa em fazer, algo que tu ainda almeje além da área que tu já atua hoje? Tem muitas coisas que eu gostaria de fazer. Muitas. Tu já passou pelo direito, como tu falou em algum momento, né? Já, eu fiz direito. Eu pensei em ser juiz, enfim, seguir por essa carreira, mas aí eu não tinha certeza se eu queria ou não. Uhum. Quando eu era criança, eu queria ser arqueóloga, né? Eu gostava muito de história. Que diferente. Então, eu queria trabalhar com arqueologia ou paleontologia. Mas, cara, tem tantas coisas. Eu já quis, eu gostaria de... Então, se eu tivesse tempo infinito na minha vida e possibilidades infinitas, eu gostaria de ser artista, eu gostaria de aprender a cozinhar direito, ser uma cozinheira, eu gostaria de fazer, nossa, muitas coisas. Sim. Tu não gostaria de te contentar em somente uma área e poder explorar? Eu acho que a gente está sempre em movimento, então a gente está sempre mudando. Né? E sempre tem coisas novas e diferentes que a gente vai fazendo. Eu sempre procuro fazer coisas que eu não tinha feito antes, enfim, estudar coisas que eu não tinha estudado antes. E eu acho que isso é uma coisa que é legal para todo mundo também, né? Legal, legal. Bom, obrigado pela tua participação, obrigado por ter vindo conversar um pouquinho com o nosso público no 360 e parabéns pela tua história também, pelo teu trabalho. E se quiser deixar um recadinho também para as pessoas que estão nos ouvindo, fica à vontade.
Não, eu que agradeço o convite, foi ótimo estar aqui e eu espero que essa conversa gere muitos frutos para as pessoas que ouviram também, né? Excelente, obrigado. Obrigada.